Zil Sampaio Amarante II, representando a Rede NIT Nordeste. O contra-almirante Nilton Moreira Salgado, representando a Escola Superior de Guerra. Iniciando a sessão de pronunciamentos, passamos a palavra para o senhor Nilton Moreira Salgado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Superior de Guerra. Ilustríssimo senhor Gessil Amarante, da Fortec, senhora Cristina Quintela, da Fortec, ilustríssimo senhor Ademir Tardelli, vice-presidente do INPI, nas pessoas que eu aproveito para saudar todos os participantes desse encontro acadêmico, senhoras e senhores. Estou aqui representando o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Rafael Rodrigues Filho, comandante e diretor de estudos da Escola Superior de Guerra, a nossa ESG. Quero registrar que nossa escola sente-se muito honrada em poder receber os participantes do 8º Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, evento promovido pela Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que em 2015 tem como tema central os atuais desafios das interações público-privadas na economia do conhecimento. Ressalto nesta oportunidade o quanto mais estreitamento de relações com o INPI, uma vez que o órgão tem enviado anualmente membros do seu efetivo para compor o corpo de estagiários no curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, o nosso CAEP, um dos cursos de maior relevância aqui ministrados. Aproveito para destacar aos presentes que a ESG é um instituto de altos estudos vinculado diretamente ao Ministro da Defesa. Ela foi criada em 1949 como resposta nacional aos desafios impostos ao Estado brasileiro, após o término da Segunda Grande Guerra. Dentro de alguns dias, especificamente no próximo dia 20, a Escola Superior de Guerra, logicamente, estará completando 66 anos, entrando numa fase de maturidade, eu diria a melhor idade de nossa escola. Diz a sua lei de criação, abre aspas, a Escola Superior de Guerra funcionará como centro permanente de estudos e pesquisas e ministrará cursos que forem instituídos pelo Executivo, fecha aspas. Desta forma, tal como a Academia de Propriedade Intelectual do INPI, ficam definidas a ESG 3 atividades prioritárias para a nossa instituição, ou seja, estudos, pesquisa e ensino. Neste foco, está centrado na produção e difusão do conhecimento. Ajustando-se às necessidades contemporâneas, advindas das grandes demandas da sociedade, em inserir o Brasil no rol das nações desenvolvidas, a produção e a proteção do conhecimento tornam-se objetivos imediatos que perpassam nas atividades prioritárias. Nesse sentido, é preciso sermos eficientes, eficazes e, principalmente, efetivos. Desta forma, estaremos em condições de cumprir de maneira ótima as nossas missões constitucionais.
Consciente dessa responsabilidade, a ESG tem buscado aproximar-se da academia, com o intuito de participar do debate de temas relevantes para o país, em especial nas 3 áreas de conhecimento que a tradição e sua vinculação institucional apontam, ou seja, segurança, defesa e desenvolvimento. Neste último segmento, a propriedade intelectual tem relevante importância, pois possui o poder de agir como mitigadora do risco e garante a apropriação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados no processo inovativo. Afirmo-lhes, menor será a insegurança em diferentes setores do Estado, quanto maior for a expectativa de retorno daqueles que investem em inovação no Brasil, e mais eficiente for o Sistema Nacional de Proteção à Propriedade Intelectual. Destarte é este o espírito que nos une e anima nesta oportunidade. Sermos sinergicamente ótimos. Por isso, buscamos parcerias institucionais para, independente do setor que pertençamos, fortalecermos e, em face desse fortalecimento, poder oferecer merecidamente à sociedade brasileira o fruto ótimo de nosso trabalho. Finalizando, espero que seja um profícuo dia para o 8º Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. Desejo muito sucesso na condição de tão importante empreitada acadêmica. Muito obrigado. Passamos a palavra para o senhor Gessil Amarante II. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome da Rede NIT Nordeste, agradecer pelo convite e felicitar o INPI por toda essa história muito bonita que ele vem desenvolvendo e por ter se juntado a nós desde o ano passado. No ano passado foi a primeira vez em que nós tivemos esses 2 encontros, né, o Prospect e o ENAPID, sendo realizados conjuntamente. Foi a primeira vez que o ENAPID foi realizado fora do Rio de Janeiro, e esse ano é a primeira vez que o Prospect é realizado fora de Salvador, fora do Nordeste. A Rede NIT Nordeste é uma rede composta por 52 núcleos de inovação tecnológica de universidades e centros de pesquisa do Nordeste brasileiro. E esses núcleos de inovação tecnológica tiveram, todos eles, durante a sua formação, desde a Lei de Inovação em 2004, uma contribuição enorme, fundamental, do INPI para a capacitação dos seus quadros. Esse é um processo que vem crescendo, que não poderia ter acontecido da forma que aconteceu sem o INPI. Tá? E essa parceria com o INPI vai bastante longe. Então, falando desses 2 eventos e também do terceiro, né, do encontro de pós-graduações em propriedade intelectual, nós temos aí em processo de criação, a Cristina vai falar mais disso, né, que é o ProfNIT, que é o mestrado profissional em rede nacional em inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, que vai tentar expandir para o resto do país esse processo de formação em nível mais alto, em nível de pós-graduação, nesses temas que são importantíssimos para que o país se firme como um país inovador, um país avançado, um país que tem futuro, em que o investimento, como já dito pelo Dr. Newton Salgado, o investimento em inovação tenha seu retorno assegurado. Para mim é sempre muito feliz estar aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz a minha graduação aqui, no Fundão, em Física. Tá? E eu vim para cá, na verdade, porque na minha cidade, ali em Itabuna, ali no sul da Bahia, não havia universidade. Não havia universidade num raio de 400 quilômetros. Né? 20 anos depois disso, eu pude voltar para lá, para trabalhar na universidade em que estou, na Universidade Estadual de Santa Cruz, fica ali entre Ilhéus e Itabuna, que vai ser um dos polos também do ProfNIT.
Então, assim, nós vivemos esse processo de evolução. As pessoas, às vezes, ficam se deixam contaminar demais pelo clima negativo, um pouco da política hoje, mas não percebem que nós somos um país que tem crescido, que tem se desenvolvido. Se há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu morava em um local que nenhuma universidade tinha, hoje nós vamos ter um polo de um curso de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Em tão pouco tempo, isso faz uma diferença muito grande, do qual faz parte, inclusive, outras 3 instituições da mesma região. E tudo isso não estaria acontecendo hoje, o desenvolvimento dos NITs, da rede NIT Nordeste, em particular, né, que hoje a gente já está tentando passar para um segundo nível, que não é mais o de tornar normal haver entidades responsáveis pela proteção de propriedade intelectual e pela transferência de tecnologia, mas também qualificar esses setores nas instituições brasileiras, no caso ali no Nordeste. Né? Isso não seria possível, vou repetir mais uma vez, não seria possível sem a contribuição que o INPI e a academia do INPI tem feito para todos nós. Nós estamos com fruto também desse processo da organização desse sistema, da organização dos NITs no Nordeste, em parceria também que se confunde muitas vezes com a seção Nordeste do Fortec, cuja presidente está aqui, a professora Cristina. Nós conseguimos também ter uma atuação política que resultou em participarmos do processo de discussão do projeto de lei 2177, apelidado de Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que também resultou em outros projetos de lei, como e a emenda constitucional 85, que os senhores já conhecem, no qual a inovação, não só o nome inovação foi colocado na nossa Constituição, mas uma série de mecanismos foram dispostos para fazer com que a reforma, que é uma reforma mais ampla, da legislação com relação à inovação no Brasil ande, e a ponta de lança disso é o projeto de lei 2177, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. A emenda constitucional foi aprovada Câmara e Senado com unanimidade, nas 2 votações nas 2 casas, e também o PL 2177 foi aprovado com unanimidade na Câmara. Está no Senado, tá? E é um momento importantíssimo, é uma peça importantíssima para que a gente consiga avançar na legislação brasileira, diminuir a burocracia para que as nossas instituições consigam produzir mais e para que a cooperação entre o setor empresarial e o setor acadêmico seja mais eficiente e renda mais frutos, e nós possamos estar em breve aqui comemorando esses frutos, para que o país seja, como é o estado do nosso queridíssimo Pimentel, Santa Catarina, não só nós tenhamos não apenas alguns locais no Brasil que sejam marcados pela inovação tecnológica, mas que nós sejamos todos um país inovador, né? Sejamos aí, parafraseando um certo slogan, sejamos uma pátria inovadora, né? Então, tudo isso, quer dizer, nossa participação, o fato de estarmos aqui nessa ação conjunta, nessa rede, vamos dizer assim, nessa rede nacional que congrega outras redes temáticas, mas todas elas congraçadas, como foi no caso, de novo falando do 2177, foi um movimento que envolveu discussões com mais de 60 entidades durante 2 anos. Teve também aqui discussão aqui com a presença do INPI aqui no Rio de Janeiro, né? Estou falando bastante disso, projeto, porque é só para falar para vocês. Todos vocês que conheçam algum senador aqui do Rio de Janeiro, por favor, de qualquer outro estado, conversem com ele, não deixem mudar nada, não queremos que isso volte para a Câmara, do jeito que a Câmara está hoje, é complicado. Vamos avançar nesse processo, né, para que a gente tenha, e certamente próximas etapas vão envolver reformas também na própria lei de propriedade industrial, tá, que isso vai ser necessário, né? Entre outras, a lei do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, também já foi preconizada na PEC 85. E para que todas essas coisas aconteçam, tanto do ponto de vista da mudança do arcabouço legal, quanto também uma ação mais marcada, mais desburocratizada e
e mais orgânica de cooperação entre a academia e o setor empresarial, para que tudo isso realmente se torne realidade, nós tenhamos uma pátria inovadora, é importantíssimo que os trabalhos que são apresentados nesses eventos, todos esses debates, eles frutifiquem, que sejam de cada vez maior nível, né, para que esses estudos, essas análises, essas avaliações da conjuntura da realidade brasileira, dentro do âmbito da propriedade intelectual, dentro do âmbito da inovação, sejam melhor aproveitados para que esses avanços institucionais ocorram. Então, o papel que nós temos aqui é muito importante, não só porque é importante para nós, pessoalmente, porque gostamos daquilo que fazemos, mas também é importante para embasar um Brasil melhor, um Brasil mais avançado, um Brasil mais inovador. Eu agradeço, de novo, senhores do INPI aqui, as autoridades, e o convite que foi feito para nós, e essencialmente agradeço e parabenizo o ENAPID, a organização do ENAPID, a organização do Prospect, por manterem essa aliança e manterem esse espírito de juntarmos forças para que todos nós saiamos daqui, e certamente vamos sair depois desse evento mais seguros e mais bem informados e mais conscientes daquilo que devemos fazer. Muito obrigado. Convidamos a fazer seu pronunciamento a senhora Cristina Quintela. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou, nesse momento, presidente do Fortec e gostaria de cumprimentar, na pessoa do contra-almirante Newton Salgado, todos aqueles de nós que trabalham com a defesa do nosso país, seja ela militar, seja ela tecnológica, seja ela científica, seja ela social, até a época do programa do Betinho, vocês lembram? Do Sem Fome, do Betinho? Gente, estão fazendo 15 anos apenas, já pensaram nisso? Tá? Gostaria de, na pessoa do vice-presidente do INPI, Ademir Tardelli, cumprimentar todos os gestores, sejam eles acadêmicos, governamentais ou empresariais que estão aqui, que estão também trabalhando da defesa do nosso país. E na pessoa do diretor do Fortec, aqui representando no momento a Rede NIT Nordeste, onde nasceu o primeiro esboço, ele leu o PL, código, e aí começou todo um trabalho ligado ao arcabouço legal, que hoje lhe faz ser um dos assessores e coordenador do Fórum do CTIE, que dá o suporte na Câmara dos Deputados. E ele está sempre na sala de Cibá Machado, tomando cafezinho. Eu queria lembrar aos senhores que o Índice de Desenvolvimento Humano, em 2010, é um índice médio, é um índice que as pessoas já não passam fome, como em 2000. Mas nós temos um problema muito sério. Nós temos um profissional que sabe que tem os seus direitos de alimentação, ensino, transporte, saúde. No entanto, ele não é capacitado, ele não é um profissional, uma mão de obra qualificada. Então, nesse aspecto, como é que nós vamos passar de uma pátria educadora para uma pátria inovadora? Eu quero informar que, no momento, o Fortec tem 253 associados, pessoas jurídicas. Os nossos NITs não são apenas acadêmicos. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional é um dos nossos NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica. O PL, como ele foi desenhado, ele já tem uma abrangência em que o NIT não é apenas um órgão de uma instituição acadêmica, ele abrange os vários setores. Nós temos 145 associados, pessoas físicas, e, em breve, numa ação conjunta com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e, hoje à tarde, eu vou vender também isso ao Pimentel, então a gente precisa do INPI, e já estive com o Elias Souza na sexta-feira, que é o novo diretor de inovação da FINEP. Nós tencionamos abrir um credenciamento de NITs
e de pessoas físicas para serem gestores de inovação e transferência de tecnologia. É exemplo do que já se faz nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, até no México, certo? Então, isso não seria novo, mas isso a gente espera dar aquele passo que o nosso diretor Gesil, de não só qualificar, mas reconhecer a qualificação. E a gente não ter mais editais para NITs, por exemplo, em que a gente escolhe aleatoriamente se é consolidado, se é em consolidação, se é em criação. Tá? Um segundo aspecto é que nós temos por missão e por associados os gestores da inovação e da transferência de tecnologia, o famoso Vale da Morte, está tendo tradução, não é? O famoso Vale da Morte. E nós, no Brasil, ainda temos uma aproximação assim, um pouco simplificada, para não falar primária, do grau de maturidade tecnológica. Nós ainda temos uma tendência de dizer que é bancada, piloto, demonstração, não é? E depois comercialização. Quando hoje em dia, se a gente usar o sistema TRL, que começou com as irmãs do setor petrolífero e hoje é usado pelas empresas transnacionais, nós vemos que existem 9 estágios. E no Brasil, os 2 a 3% de artigos publicados indicam aquelas tecnologias TR1, 2, estourando 3, que a gente chama de bancada. E as nossas empresas precisam do 8 e 9, porque senão elas morrem no mercado. Então, nós temos nos parques tecnológicos, nas incubadoras, uma série de gestores que têm uma aproximação simplificada e precisam ser formados. Porque se você dá um financiamento, juros zero, de 3 anos para entrar no mercado, para um TRL 3, ele vai chegar no TRL 5, 6 e vai morrer. Então, esse trabalho, nós, por indução da DAV e da CAPES, nós estamos com um mestrado profissional em rede nacional. As inscrições devem sair em final de 2015, a primeira turma em 2016, mas é uma contribuição social do Fortec. O aluno não paga anuidade, o professor não recebe prolabore e o material didático e as provas das disciplinas são nacionais. Então, nós estamos procurando apoio para isso. Podem olhar a nossa homepage. Além disso, nós temos apoiado a parte de transferência de tecnologia no que concerne, por exemplo, a plataforma ITEC, que os senhores devem conhecer. E, em algum momento, nós fomos ontem a falar com a secretária executiva do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos que aproximar a plataforma ITEC do portal da inovação do Ministério, do INPI e dos demais players. No mais, eu resto falando apenas num aspecto, que é a prospecção tecnológica. Muitos de vocês pensam em prospecção tecnológica, número de artigos, número de patentes. A prospecção tecnológica é aquela inteligência estratégica que pode fazer com que o sistema de defesa do país seja de sucesso ou não. Então, se não houver a prospecção tecnológica, que tem que ser de uma maneira muito mais fortemente disseminada e que faz parte do PL, não é agora de uma maneira muito específica, não tem como a gente ter a visão estratégica, não tem como a gente abrir um edital para financiar empresas de base tecnológica sem ver grau de maturidade, players, etc. Então, eu estou muito feliz que o Fortec, pela primeira vez, está participando da organização desses 2 eventos. Temos propriedade intelectual, inovação, o nosso IDH, lá, o desenvolvimento, a prospecção tecnológica e a formação desse monte de gente que existe no Brasil que quer trabalhar, mas ainda não tem uma formação baseada no capital social brasileiro, não uma importação de um modelo estrangeiro, porque o nosso tecido social tem muitas especificidades. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e temos que desenvolver modelos que se adequem a essa pátria incrível que cresce alucinadamente, não é? Uma taxa de crescimento incrível. Muito obrigada a todos. Passamos agora a palavra ao senhor Ademir Tardelli. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do presidente da PEX, o senhor Davi Barioni, presidente da Fiesc, o
senhor Glauco José Corte, presidente nomeado do INPI, doutor Luiz Otávio Pimentel, o contra-almirante Nilton Salgado, presidente da Fortec, Cristina Quintela, o representante da Rede NIT, senhor Gisel Amarantes, o presidente do IMETO, doutor João Jornada, o desembargador André Fontes, e se esqueci de alguém, me perdoe. O presidente da FINEP, que foi chegando o pessoal, daqui a gente não está vendo. Tá. Bom, o ENAPID é um encontro acadêmico de propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, vem sendo organizado pela Academia do NPI desde 2008 e está em sua 8ª edição. O Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica, organizado pela Rede NIT Nordeste, desde 2011, está em sua 5ª edição. Em 2014, os 2 eventos foram realizados em conjunto, em Salvador, na Bahia, com o objetivo de criar sinergia entre essas 2 atividades. Também agregamos o primeiro encontro das pós-graduações em PI e Transferência de Tecnologia. Como a iniciativa foi muito bem sucedida, adotamos este ano a mesma estratégia. Esperamos que as atividades sejam bastante proveitosas. Os encontros têm por objetivo suprir a carência de discussão de tão importante temática e, por consequência, têm recebido a cada ano uma crescente expansão e adesão de participantes e submissão de trabalhos. Muito agradecemos à ESG por acolher o evento nesta bela casa e saúdo na oportunidade novamente o colega de mesa contra-almirante Nilton Salgado e aproveito para também agradecer ao comandante de mar e guerra, Luiz Fernando Pereira, aluno de nossa academia, incansável no apoio à organização. Aos parceiros na realização dos eventos, o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, Fortec, a Rede NIT Nordeste, que reúne os núcleos de inovação tecnológica da região, obrigado, Cristina, novamente, e Gesil, e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, com quem temos um acordo de cooperação, pelo qual convidamos palestrantes internacionais. O professor Dr. Manuel Mira Godinho, que veio da Universidade de Lisboa e que nos brindará com uma conferência magna na tarde de hoje. Aos patrocinadores Sebrae, Vantage Point, Cert Technology e Apol, e, finalmente, agradecemos o apoio do CAPES-BEC, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, FAPERJ, da Agência de Inovação e Pesquisa, FINEP, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do nosso Ministério, MEDIC, e, por último, a parceria com o Escritório de Patentes dos Estados Unidos, o SPTO, que nos apoiou com o serviço de tradução e com a vinda do professor Michael Ryle, da George Washington University. Desejo a todos um excelente evento. Agradecemos a participação dos componentes da mesa. Teremos agora um coffee break que será servido no saguão ao lado desse auditório. Retornaremos com as atividades dos eventos após a cerimônia de posse do novo presidente do NPI.